Boa tarde, gente. Boa tarde a todos os presentes, aos vereadores todos aqui da Baixada que estão presentes. O vereador Cadu está fazendo o apontamento dos vereadores presentes. Quero convidar aqui para a mesa o presidente da UVEBS, o vereador Douglas Gonçalves, o vereador Cadu, que é o presidente da comissão do pedágio, daqui da Praia Grande. Quero convidar o deputado estadual Caio França e o deputado estadual Teonílio Barba para compor a mesa. Você já anotou todo mundo que está aí, os vereadores? Bom, essa audiência foi quando saiu a notícia que íamos ter uma praça de pedágio aqui na Praia Grande. O vereador Cadu lançou uma campanha, montou a comissão de vereadores para poder discutir isso, porque não foi discutido com a nossa cidade. O nosso mandato propôs a realização de uma audiência pública, bem como uma moção de repúdio, dizendo que a Praia Grande não quer pedágio. E a UVEBS também, convidamos a UVEBS a se manifestar, porque esse problema é de todos nós, não é só de Praia Grande. Então, está aqui o vereador Douglas Gonçalves, representando a UVEBS, e eu vou passar a palavra para ele, para a gente poder discutir isso. E ainda bem que o Caio está aqui, Caio, deputado Caio França, para poder levar para o nosso vice-governador todas as nossas... o nosso repúdio, que a gente não quer pedágio aqui na nossa cidade. Vou passar a palavra, Douglas, para você presidir agora a audiência, tá bom? Oi. Bom, antes de mais nada, é um prazer estar representando a presidência da UVEBS, a União de Vereadores da Baixada Santista, eu como vereador também na cidade de Santos, e quero pedir licença a esta casa por poder estar presidindo com muita satisfação um tema que é de importância de toda a nossa região metropolitana da Baixada Santista. A vereadora Janaína fez uma pequena introdução com relação a esse tema, e em Santos não é diferente. A gente sempre observa um número sempre tímido de pessoas de temas importantes como esse, né? A gente sabe que as ações do governo do Estado e do governo federal são ações que às vezes demoram tanto para serem implantadas na nossa região, e quando são implantadas não são ações de interesse de toda a população, como é o caso das praças de pedágio, né? E esse posicionamento da UVEBS, inclusive a frente que foi criada, tendo alguns vereadores, entre eles o vereador Cadu, a vereadora Janaína e também o Rafael Redó, de Mongaguá, e o Cezinha, né? Foi justamente no intuito da gente poder avançar e formalizar um documento no sentido de mostrar que nós somos contrários à instalação dessas duas praças de pedágio. Quando a gente fala de UVEBS, a gente lembra que isso vai ser um dano, a instalação dessas praças será um dano muito duro para toda a nossa região, principalmente se a gente pensar no turismo e nas pessoas que acabam circulando na região metropolitana. Então, esse posicionamento da UVEBS eu julgo importante, assim como outros que nós estamos tratando já há mais de 6 anos, mostrando a representatividade das câmaras à frente da UVEBS. Eu gostaria aqui de citar o deputado estadual Barba, assim como ele é conhecido, o deputado Caio França, ambos da Assembleia Legislativa, a vereadora Janaína Balares de Praia Grande, a Tati, o Marcelino, o Chiquinho, o Rafael Redó de Mongaguá, o Cezinha de Itaém, né, o Caram, também aqui de Praia Grande, e também o Leandro do Avelino, ex-vereador e ex-presidente da UVEBS. E agradecer o público que está acompanhando esta audiência. Muito rapidamente, eu vejo sempre nas audiências públicas, na qual eu presido na Câmara de Santos, que a audiência é mais no intuito de você ouvir, dar a palavra
aos participantes para que a gente possa discutir esse tema de uma forma coesa, com a participação de todos. Eu tenho aqui um documento do deputado Paulo Correia, desde já agradecendo o convite que foi enviado e pede desculpas à sua ausência. Entretanto, em que pese a minha ausência neste ato, aproveito a oportunidade para externar o meu total apoio a toda a população de Praia Grande e região, no sentido de lutar contra a instalação do pedágio no quilômetro 294 da rodovia Padre Manuel da Nóbrega, o que acarretaria prejuízos para a população local, bem como a administração pública. Bom, vamos fazer assim, eu vou abrir aqui deixar os microfones abertos para que os nossos representantes aqui da mesa e também os demais vereadores possam fazer o uso da palavra. E, ao final, eu tenho algumas colocações, mas eu queria primeiro ouvir os nossos representantes, tanto das câmaras como também da Assembleia Legislativa. Pode ser? Então, vou passar a palavra inicialmente, inclusive, por favor, se o deputado Barba puder se utilizar do púlpito, aí ele já tem franqueada a sua palavra, por favor. Deputado estadual, Barba é assim que ele é conhecido, então estou tratando dessa forma. Por favor. Obrigado, presidente Douglas. Saudar o vereador Cadu, que é o presidente da comissão contra pedágios. Saudar o companheiro Caio França, deputado na Assembleia Legislativa, junto conosco. Saudar minha amiga, companheira, essa mulher de luta, guerreira, companheira Janaína. Saudar aqui todos os presentes, os vereadores e vereadoras presentes. Caram, bom te ver, um grande abraço. Saudar o presidente do meu partido, o Wellington, presidente do Partido dos Trabalhadores. Saudar os demais presentes aqui. É a terceira vez que eu retorno nessa casa, Janaína, convite seu. E num momento importante para debater a questão dos pedágios, que a questão dos pedágios não está colocado só aqui para a Baixada. Na verdade, o governo do PSDB, o que ele mais sabe fazer é pedágio. Hoje a proposta é de construir mais 25 praças de pedágio em todo o estado de São Paulo. Depois eu vou deixar o material com a Janaína, Janaína, está tudo aqui. Se você quiser reproduzir depois, para distribuir para os vereadores. E já propor que vocês, como vereadores, façam contatos com os vereadores das outras cidades, para ter, Cadu, essa mesma iniciativa que está tendo aqui os vereadores da Baixada Santista. Então, a atuação dos vereadores é muito importante, porque é o contato mais direto com o povo, né, da cidade. Normalmente, o povo procura menos o deputado, procura mais o vereador, porque essa palavra vereador ela é derivada de vereda, vereda é rua, portanto, o vereador é da rua, é do povo. Então, o primeiro contato imediato do povo é com o vereador, não é comigo e não é com o Caio França, né? O primeiro contato é com vocês aqui, que atende mais rapidamente o povo. E essa iniciativa, ela foi muito importante, porque se não houver um processo de mobilização, eles vão sair construindo estrada, ampliando duplicações, mas montando praça de pedágio, então é onde a gente mais paga a conta. Aliás, se alguém quiser fazer investimento fácil hoje para ganhar dinheiro, é investir na Sabesp, que a Sabesp, para fazer um investimento, eles falam assim, ó, só vou fazer investimento se o governo aumentar em 22%, que foi o aumento que teve na Sabesp em 2015, o governo defendeu 22%, o governo do Estado de São Paulo, e a Agência Nacional das Águas só autorizou 15,7%. Né? Então, é um grande investimento. Você investe na Sabesp, compra umas ações lá, você já está ganhando 15% para ela poder fazer um investimento no futuro. E não sabe quando é que será a realização do futuro. E a questão dos pedágios é a mesma coisa. A questão dos pedágios vai ser tratado com novas concessionárias e com já as concessionárias existentes. Então, aqui tem os 4 blocos de construção de praças de pedágio e nós vamos fazer essa denúncia na Assembleia Legislativa. Mas o que acontece? Na Assembleia Legislativa, eu vou fazer agora, terça-feira, 1 ano de mandato, e é meu primeiro mandato, foi uma primeira vez que eu disputei uma eleição,
e o Caio é testemunha disso, a Assembleia Legislativa não tem a mesma cobertura de mídia que tem a Câmara dos Vereadores aqui de Praia Grande. A mídia cobre hoje, no Brasil, ela cobre a Câmara dos Deputados Federal, o Senado, cobre Brasília e cobre a Câmara Municipal de São Paulo. Se vocês forem na Câmara Municipal de São Paulo, na hora que tiver imprensa, na hora que tiver sessão, tem lá Rede Globo, Band, Record, SBT, todos os grandes jornais, todas as grandes rádios, Jovem Pan, CBN, Bandeirantes, está tudo lá. Na Assembleia, de segunda a sexta, não tem uma mídia cobrindo, a não ser a TV Alesp. Isso em função do quê? Em função de que, dos 94 deputados, tem 19 deputados de oposição, o restante é da base aliada do governo. O governo tem lá 75 deputados a seu favor. Então, aprova o que quer. A Assembleia Legislativa é um puxadinho do Palácio dos Bandeirantes. Por isso, é essa importância, né, da gente, talvez, ter que mobilizar e fazer uma audiência pública na Assembleia, com a participação dos vereadores, da população, para poder discutir a questão dos pedágios, viu, Wellington? Nós vamos ter que fazer isso. Somar, pegar uma frente, montar uma frente parlamentar, montar uma audiência pública, para debater a questão dos pedágios. Vocês vão ter, pode ter certeza, e não terá mídia. Não tem mídia por um simples objetivo. É uma mídia que existe no Brasil hoje, ela é uma mídia totalmente parcial. Ela é uma aliada do PSDB, principalmente do governador Geraldo Alckmin. Greve dos professores no ano passado. 92 dias de greve dos professores, cobrir a greve dos professores do Paraná. Aí vocês vão me dizer, pô, mas o governador do Paraná também é do PSDB. Só que ele não é um presidenciável igual o Geraldo Alckmin. Então tem a proteção. A mídia tem uma opção. Essa opção, aliás, ela vem mostrando os ataques mais duros que está sendo feito. Primeira vez na história do Brasil, depois da redemocratização, onde a gente vê uma mídia aliada com parte do poder judiciário, com parte dos partidos de oposição, tentando dar um golpe no presidente, na presidenta da República, tentando construir um impeachment, tentando dar um golpe no ex-presidente, só de pensar na possibilidade que ele pode ser candidato em 2018. Tentando dar um golpe naquilo que é a maior estrutura de todo o país, no mundo. A democracia é garantida com estruturas partidárias. Pode ter partido de direita, de esquerda, de centro, centro-esquerda, centro-direita, porque a sociedade ela tem a sua correlação de força. Então, quem representa essas correlações de força é exatamente as estruturas partidárias, independente do partido ser de direita, de esquerda ou de centro. Se garante democracia é com estrutura partidária. O terceiro golpe que a mídia está tentando dar é destruir aquilo que foi construído pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras, que é o maior instrumento de luta da classe trabalhadora, que é o Partido dos Trabalhadores. Existe um objetivo claro para isso. O despacho dos 3 procuradores do Estado de São Paulo ontem. O despacho dos 3 procuradores. Vários juristas estão comentando que não tem consistência jurídica esse despacho. Do Concerini, Cássio Concerini, que tinha avocado para si, na entrevista dada à revista Veja, no dia 22 de janeiro, dizendo que ele tinha motivo suficiente para poder indiciar o Lula. E nas 2 varas, funciona uma vara de 1 até 5 e a outra de 6 até 10, qualquer processo que entra sobre qualquer cidadão, qualquer personalidade jurídica, ele tem que ser distribuído. Ele avocou para si, para poder fazer, então, ferir um dos princípios. Segunda coisa, convocação do Lula para o Fórum da Barra Funda. Depois, como o Lula não foi, ele soltou uma nota dizendo que houve um erro de informação, porque o Lula não era obrigado a ir no Fórum da Barra Funda. Terceira coisa, o juiz Sérgio Moro, que diz, na condução coercitiva do presidente Lula, que nunca se negou a ir em qualquer lugar que foi intimado, qualquer lugar que ele apareceu, disse que a condução coercitiva era uma maneira de proteger o presidente. Ora, eu não quero esse tipo de proteção. Esse tipo, o que estão fazendo é um linchamento político com o presidente Lula. A diferença de tratativa no Estado de São Paulo, o escândalo da corrupção, do trem-salão, da merenda escolar, inclusive onde está citado, e eu aqui não vou fazer ataque pessoal,
inclusive onde está citado 3 deputados. O presidente da Assembleia Legislativa, o Fernando Capês, a quem eu respeito muito, o deputado Carlos Goldin e um outro deputado que não me lembro agora o nome. Tem 2 deputados federais citados, que são secretários de governo do Estado hoje. Vocês não veem imprensa da mesma tratativa. Não existe. Se vocês recolherem tudo que foi publicado sobre a merenda escolar até agora, do dia 19 de janeiro até agora, com um grampo foi pego do Luiz Moita, que era o chefe Conclua, da Casa deputado, Civil, por favor. do Edson Aparecido, para concluir. Se vocês pegarem do dia 19 de janeiro até agora, juntar todas as informações que tem sobre a merenda escolar na imprensa, não vai dar 20 páginas. Então, a desproporção, a maneira como a mídia está atuando no Brasil, ela tem um objetivo de destruir 3 entidades importantes. Uma presidenta da República, um ex-presidente e um partido que é um partido que tem uma história de luta, porque esse partido foi construído com a base que é onde a Dona Maria pode ter o direito de disputar, ser uma vereadora aqui na Praia Grande, como a Janaína disputou. Um partido que possibilita que um operário como eu, com 37 anos e meio de carteira registrada, possa virar deputado. Então o objetivo é muito claro. E eu aproveito, Wellington, para a gente convocar a nossa militância, porque no domingo nós vamos ocupar a rua em frente à casa do Lula, né, para fazer uma homenagem ao presidente a partir das 8 da manhã. Né, deixo aqui o convite para todo mundo, quem quiser estar lá presente. Nós não vamos orientar ninguém nosso para ir para a Paulista, nós não somos nenhum maluco, nós não vamos provocar uma confusão. Nós vamos marcar nossa manifestação, Douglas, você que está presidindo a mesa, nós vamos fazer uma manifestação na Paulista, mas ela será no dia 18, que é sexta-feira da semana que vem. Então é isso que nós vamos fazer. Nós não vamos botar a nossa turma para brigar com os amarelinhos que estiverem na Paulista. Então eu respeito as mobilizações. Mobilizações públicas são importantes, são um instrumento da democracia. Então quem quiser ocupar a Paulista contra a presidenta, ocupe no domingo. Quem quiser ocupar para defender a presidenta e para defender o Lula, nós vamos ocupar na sexta-feira, dia 18. Mais uma vez, obrigado pela tolerância, presidente. Deputado, eu quero dizer para o senhor que aqui nós estamos defendendo a não construção do pedágio. Eu sei que Vossa Excelência é ligado a um partido político, mas eu saí de Santos, outros vereadores saíram das cidades que compõem a região metropolitana, e nós temos um tema, e esse tema vai ser fechado no dia de hoje, e nós vamos levar ao conhecimento do governador, vice-governador e nas secretarias competentes. Eu até entendo a sua preocupação partidária, mas aí, senhor, por favor, me desculpe, existe outro fórum importante que Vossa Excelência pode discutir, não este, que é com relação ao pedágio. Eu queria passar a palavra. Eu sei, mas o senhor levou mais tempo defendendo o seu partido do que apoiando a não construção. E aqui o tema é esse. Deputado Caio França, por favor, gostaria de passar a palavra a Vossa Excelência. Eu acho que essa é uma postura que nós temos que ter à frente desses problemas, porque somos cobrados. Enquanto o deputado Caio França se dirige ao púlpito, só dizer ao deputado Barba que a população representada pelos vereadores está ciente, sim, desse movimento. E nós sabemos que é só com a força das câmaras que a gente vai conseguir reverter positivamente o que é bom para a região, e não o que tentam impor a nós. Por favor, deputado Caio França. Bom, boa tarde a todos. Breves palavras aqui, saudar o Douglas, presidente da União dos Vereadores da Baixada Santista, saudar as vereadoras em nome da Janaína, meu amigo Teonílio Barba, deputado estadual, saudar o Cadu, que iniciou esse processo aqui de discussão. Senhoras e senhores, eu me sinto muito à vontade aqui, fui presidente da União dos Vereadores da Baixada, na segunda gestão, depois do meu amigo Leandro Avelino. Então, e iniciou aqui, na verdade, na Câmara de Praia Grande, a nosso primeiro contato, então me sinto bastante à vontade. Dizer, em especial, claro, reforçando o tema dos pedágios que preocupou todo mundo. E todo mundo, de fato, foi pego um pouco de surpresa e sem muita notícia prévia. De fato, o governo teve uma audiência pública bastante esvaziada na cidade de Peruíbe, com pouca notícia sobre a audiência, tanto que acredito que pouquíssimo, se é que alguém daqui teve a oportunidade de participar, e pessoas ligadas ou não ao governo, prefeituras que são ou não são do PSDB, eu acho que aqui, mais do que isso,
tem a questão aí da gente viver aqui, morar aqui, enfim, tem interesse que aqui desenvolva. Ninguém nega a importância da duplicação do trecho referido, de Peruíbe a Miracatu, em especial a região do Vale do Ribeira, que é uma região pobre, uma região que precisa de avanços, e de fato o trajeto até o vale, muitas vezes, é problemático. Uma carreta tomba em Pedro Toledo, todo mundo sabe que para tudo, e as pessoas não têm acesso a registro, 7 Barras, Jacupiranga, somente pela Serra do Cafezal. Portanto, a gente reconhece a importância da duplicação, mas entende também que esse não é o melhor momento para essa discussão, com relação, em especial, aos pedágios. Embora seja um tema que, obviamente, todos sabem, uma obra como essa demoraria 3, 4 anos para poder ter o seu término dessa obra. Obviamente que os pedágios só viriam depois. Mesmo assim, a gente teve a oportunidade de conversar com o governador, com o secretário Duarte Nogueira, e eu garanto a vocês aqui, todos eles estão absolutamente sensíveis e dispostos a conversar e escutar o povo da Baixada Santista. O Condesb estará na próxima semana com o governador. Eu, pelo que senti dele, das vezes que conversei com ele em relação ao tema, todos sabem aqui, são outros lotes de pedágio que também tinham programação. Alguns deles, inclusive, o governador já repensou e recuou momentaneamente o projeto. Eu tenho certeza que, com relação à Baixada Santista, o governador fará o mesmo. E eu queria dizer que sei da importância da UVEBS nesse processo todo. Sei que desde o início vocês tiveram uma exposição, alguns prefeitos mais assintosos, outros menos assintosos, mas acho que a mobilização de todo mundo aqui foi importante. Mas faço uma ressalva, sem medo aqui de cometer algum equívoco. Acho que também a gente precisa ter uma discussão madura nesse sentido. Discussão madura, no que eu falo, é saber que hoje o Estado de São Paulo não tem condições de fazer um aporte para fazer a duplicação desse trecho e, mais do que isso, as marginais de Praia Grande até a cidade de Tariri. Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, as marginais, na sua grande maioria, não têm condições de tráfego. Então é algo que poderíamos discutir nesse processo de pedágio. Entre outras coisas, o prefeito Mourão falou de viadutos na Praia Grande, acho que é possível que a gente faça uma discussão em Itanhaém, Peruíbe, Mongaguá, poderíamos fazer essa discussão também. Portanto, a minha sugestão aqui, presidente Douglas, é que a gente possa fazer uma discussão madura. O governador é uma pessoa honrada, digna, séria, e a população da Baixada Santista, mais uma vez, reconheceu isso na última eleição. Ele teve 60% dos votos em praticamente todas as cidades, e cidades que teve mais ainda, ganhou no primeiro turno uma eleição dificílima. Fez aqui, para o então candidato Aécio Neves, uma grande votação. Então a gente aqui na Baixada Santista reconhece a liderança que ele tem e a pessoa séria que ele é. Ele não vai tomar uma atitude sem antes ouvir a população da Baixada. Eu trago aqui, né, esse sentimento que eu tenho das conversas que tive com ele em relação ao pedágio. Ele sabe dessa atividade nossa, sabe da aflição dos vereadores, sabe também que o momento não é o melhor momento para se fazer um debate como esse, mas eu peço aqui que nós tenhamos prudência em relação a esse tema, porque uma hora ou outra nós precisamos discutir essa questão da duplicação. É importante, é fundamental que a gente faça essa discussão. Agora, claro, esses pedágios, por exemplo, qual o valor deles? Daria para pensar numa unificação? Tem algumas contrapartidas de imediata, pensando nesse sentido? Onde seria a melhor localização, se é que nós aceitamos qualquer tipo de negociação nesse sentido? Então eu pediria a todos aqui que nós tenhamos prudência, porque nós estamos discutindo a região para os próximos 20 anos, não só para a próxima eleição, que aqui todo mundo faz parte, mesmo eu não disputando, eu vou acompanhar de perto as eleições municipais. Eu sei que isso acaba deixando os ânimos mais acirrados, mas eu penso que a gente tem que ter prudência nesse sentido. Nesse momento, também sou contra. Não acho que é o melhor momento para isso, mas peço mais uma vez à União dos Vereadores, que foi quem iniciou esse debate, prudência, para que a gente possa também ouvir e pensar em algumas possibilidades. O Litoral Sul hoje, Mongaguá, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, são cidades que nós precisamos de investimento, é claro isso. Quiçá o Vale do Ribeira, cidade de Tariri, que praticamente tem 5, 10 mil habitantes, cidade que as pessoas não têm condição de trabalhar lá. Acho que a gente também tem que fazer essa reavaliação. Era importante que o povo embora aqui a discussão seja em torno da Baixada, mas os vereadores do Vale do Ribeira, que também tem um consórcio como esse, poderiam também estar aqui para poder fazer essa discussão. O vereador de Registro é o presidente
o presidente da Câmara de Registro é o presidente do consórcio de vereadores do Vale do Ribeira. Portanto, eu insisto, nesse momento também sou contra e garanto a vocês, o governador está sensível e acredito que vai repensar nesse momento, nesse projeto. Na semana que vem, nós estaremos com ele e eu tenho certeza que ele é uma pessoa, como é, decente, séria, reconhecendo o momento, assim como já fez em outras regiões, vai recuar no projeto nesse momento. No mais, agradecer, parabenizar vocês pela mobilização, pela posição desde o início, Douglas. Conta comigo, acho que cada um tem a sua maneira de expor, alguns mais assintosos, outros menos, mas desde o primeiro momento eu tentei ao máximo aí contribuir, colaborar. Sei que você teve já com o vice-governador e com outras autoridades do Estado falando do tema. Muito obrigado aí, conta com a gente e eu tenho certeza que a gente terá uma boa notícia na próxima semana. Muito obrigado. Obrigado, deputado Caio França. Apenas algumas observações que eu julgo importante. O fato do governador ter sido muito bem avaliado e reeleito, bem votado aqui, ele não tem essa credencial de repente, não discutir com a população. A UVEBS ela vem justamente para fazer essa articulação. Eu hoje, como presidente da UVEBS e ouvindo os vereadores, nós temos uma posição contrária. E nós estamos justamente fazendo essa audiência para discutir e, no momento oportuno, estamos totalmente sensíveis para discutir com o governador. Esse é o posicionamento. Por isso que é importante a participação da população e também a multiplicação desse pensamento nas sessões da Câmara. Apenas para até colaborar com informação ao deputado Barba, várias câmaras, pelo que eu sei, todas as câmaras, acabaram apresentando uma moção de repúdio contra a instalação. Então, a gente já vem fazendo um trabalho. Nós estamos apenas fortalecendo essa discussão para que a gente possa aprimorar, né, e reavaliar esse posicionamento que eu acredito que não vai mudar, e aí sim a gente pode levar ao governo do Estado ou até ao vice-governador, aproveitando até as palavras do deputado Caio França. Bom, agora eu quero passar a palavra, mas antes eu gostaria de registrar a presença, eu esqueci, peço desculpas, do Eliseu Braga, que é secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de Itaém, obrigado pela sua participação, e os vereadores Conrado e Carrasco também da cidade de Itaém, obrigado pela participação de vocês. Eu passo a palavra então à vereadora, gostaria de falar, a vereadora Janaína Balares, por favor, fique à vontade, afinal de contas a casa é do povo, mas hoje dos vereadores, e que gentilmente eu estou aqui presidindo com muita satisfação, volto a repetir. Bom, gostaria de iniciar isso com o término da frase do deputado Caio, da prudência. Considero que a gente tem que ter prudência, sim. Mas se a gente não começar esse movimento, deputado, o que vai acontecer? Daqui a pouco passam por cima com um trator e a praça de pedágio vai estar aqui. Então, a gente tem que fazer esse movimento que a população vai cobrar, não vai ser de você, nem do seu pai, nem do Barba, de ninguém. Vai cobrar da parte mais fraca, que somos nós, o vereador que está na comunidade atendendo a população. E isso vai atrapalhar o desenvolvimento da nossa cidade, sim, econômico. Vai ter que aumentar o custo do transporte, vai atrapalhar o comércio. Você imagina o trânsito da cidade de Praia Grande, o que vai acontecer? Todo mundo vai para desviar da praça de pedágio, vai para a Avenida Kennedy, para a Avenida da Praia. Então, é um problema. Quanto à moral do governador, ninguém está aqui falando dele ser honesto, dele não ser honesto, dele ser digno. Não é isso que a gente está discutindo. A gente está discutindo a existência do pedágio ou não. E aí, eu sei que neste momento nós estamos falando de pedágio, mas eu tenho que fazer um clamor, deputado, aproveitar que o senhor está aqui, e o Barba também, como ele já cobrou, o senhor também já cobrou na Assembleia. Ontem eu e o vereador Caran tivemos por 4 horas no Ministério Público, por conta da saúde de Praia Grande, levar as denúncias da Fundação ABC, que lá tem uma frente parlamentar que o senhor faz parte, né? Da frente, parece que a Vanessa Damo é presidente da frente, a deputada Vanessa Damo. E aí a gente vai questionar o promotor as coisas que estão acontecendo aqui na nossa cidade. E o que acontece? Nós estamos atendendo aqui a Praia Grande, tem que ser justo, que não é culpa só do prefeito e daqui da nossa cidade, não é verba só municipal. A gente está atendendo Peruíbe, que não tem maternidade, fechou. Mongaguá também, que não tem, não é, Redó? A maternidade fechou. Estamos atendendo todo o litoral sul, Hospital Manduce. E o promotor disse assim, vereadora, eu queria poder fazer mais, mas não tem mais condição. O Estado
assinou a confissão de dívida que está devendo mais de 20 milhões para o hospital. E eu não sei mais o que fazer. O promotor falou isso, né, caramba? Eu não sei mais o que fazer. A gente não pode fechar as portas para o litoral sul. As mães vêm ganhar bebê aqui, a gente não pode deixar na rua. Então, é um assunto sério, não é só o pedágio. Já que a gente está aproveitando o ensejo, isso é gravíssimo. Praia Grande está atendendo todo o litoral sul. Então, não adianta vir aqui fazer só discurso contra o prefeito. Olha, hospital, tem mesmo, tem desvio, tem um monte de coisa que a gente descobriu, eu e o vereador Caran, e denunciamos, mas o fato é que o governo do estado não está arcando. Fora as escolas estaduais, fora o problema da merenda, fora tudo isso que a gente está vendo aqui, o fechamento das escolas, que não teve em Praia Grande, mas teve em Santos, mas que é verdade que a gente tem que cobrar, sim, o governo do estado, como tem que cobrar as coisas do governo federal e como tem que cobrar o governo municipal. Aqui eu não estou aqui representando, apesar de eu ser do partido, do Barba, mas eu não estou aqui agora representando o partido, estou aqui representando o povo da Praia Grande e o povo da Baixada Santista. Então, eu quero, sim, providências. E a gente tem que lutar agora. Porque é muito bonito falar assim, olha, o governador disse que vai voltar atrás. Mas ele tem que ser claro, assinar. Não, acabou a praça de pedágio, como ele fez em Sorocaba. Esqueci o trecho que era lá de Sorocaba, de Campinas. Que ele acabou e publicar, não tem mais, acabou. A gente só tem que acabar essa manifestação realmente quando ele declarar que não tem mais pedágio, porque senão não dá para ter prudência, deputado. É isso que eu queria colocar para todos os vereadores. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Antes de passar a palavra para o vereador Cadu, um aspecto que eu acho interessante, e são poucas as oportunidades que a gente consegue falar com os vereadores das câmaras daqui da região metropolitana. Vereadora, esse posicionamento nosso com a criação da UVEBS, que já passam mais de 6 anos, é importante porque eu me lembro, eu gosto sempre de relatar, o saudoso Luiz Maurício Blazek, que foi o delegado de polícia, chefe da Polícia Civil, ele faleceu o ano passado e iniciou como delegado de polícia em Guarujá. Eu fiz uma visita a ele em 2014, falando de alguns problemas na cidade de Santos com relação à polícia científica, por exemplo. E falei na época, não sei se alguém conhece aqui, conheceu o delegado Luiz Maurício Blazek, e falava assim para ele: delegado, por que será que tudo é discutido aqui em São Paulo e desce pronto? O delegado, na hora, falou assim para mim: mas é assim mesmo. Eu fiquei espantado, porque dá a impressão que nós aqui da região temos que ser coniventes com aquilo que acontece, ou que vem tanto pronto do governo do Estado, do governo federal, e acatar. É por isso que a UVEBS vem justamente nesse momento para poder discutir um tema importante, como é o caso dos pedágios. O vereador de Itariri, vereador Maurício. Cadê o vereador Maurício? Está aí? Por favor, faça parte aqui na frente. E olha, Itariri é Vale do Ribeira, né? Primeira cidade. Ó. Obrigado, vereador Maurício, pela sua participação. Bom, deixa eu passar a palavra aqui para o vereador Cadu, aqui de Praia Grande. Por favor, vereador. Boa tarde a todos. Queria saudar o deputado Barba, Janaína, Douglas, o Caio. Saudar todos os presentes que, numa tarde, né, deixaram suas casas para estar vindo discutir. A gente acredita que poderia estar mais cheio, porém, vamos fazer outras investidas e, de verdade, tentar o período noturno. Essa ideia de fazer durante a tarde era para tentar até sensibilizar, como foi falado de sensibilidade aqui, sensibilizar os responsáveis na questão da Secretaria de Transporte, né? E a questão também da Artesp para estar participando da nossa reunião. Porém, assim, eu fico muita liberdade de falar dessa questão ser contra o pedágio, porque criamos aqui na casa uma comissão especial de vereadores para cuidar desse tema. Por quê? Porque afeta diretamente Praia Grande. E o que foi legal é que, na sequência disso, eu tive convite do Conrado, do Cezinha e do Rafael para a gente estar se mobilizando em grupo, porque não é um problema só de Praia Grande, o pedágio aqui. Quantos estudantes moram em Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá,
que precisam ir para Santos todos os dias, ou para vir para Praia Grande, ou ir para São Vicente. Quantos trabalhadores que moram para aquele lado têm que vir para esse lado de cá todos os dias? Olha o prejuízo. E pensando na questão do prejuízo da cidade, que para a gente, como morador daqui, ficaria muito complicado, seria a questão de você atravessar a cidade, que no quilômetro 280, em São Vicente, nós temos uma praça de pedágio. Acho que custa R$ 6,40. Aí você vai andar mais 16 quilômetros, né, no 294, outro pedágio, um muito próximo do outro. Mas eu não queria só discutir isso, porque se discutir isso, a gente jogaria o pedágio para outra cidade, ficando um pouco mais longe, e essa não é a intenção. Eu acho que a intenção aqui é de não ter o pedágio na região, nesse momento ou em outro momento, porque assim, vejo eu, falo por Praia Grande, a lição de casa que foi feita. A gente vê a Expressa Sul, como está, a gente vê que até o final do ano a gente termina as marginais, de fora a fora, a gente atravessa a cidade pela marginal. Fica muito inviável a gente ter uma praça de pedágio, cobrar um pedágio praticamente no meio ali da cidade, sem nexo. Fora a questão de onerar os populares, que hoje está difícil para todo mundo. A gente vê a questão aí do desemprego, que está aumentando bastante, e a gente, mais um tributo para a nossa população pagar. Eu vi o deputado falar da questão do Vale do Ribeira, viu, Caio? Eu tive uma reunião junto com o Rafael Redó e com alguns vereadores do Vale do Ribeira que estão também se mobilizando para estar discutindo o assunto. Eu acho que é um assunto que tem que se discutir mesmo. O que a gente fica muito triste com a questão do Estado, e vai uma bronca, um puxão de orelha, é que não conversou com a gente. Pegou todo mundo no carnaval, com uma matéria no jornal, né, na tribuna, falando que ia ter pedágio, que já ia ter licitação em abril, que já estavam viabilizando tudo. E ninguém aqui, eu sei que a gente conversou com quase todos os presidentes de câmaras, né, Pedrinho? E nenhum presidente recebeu um convite para participar da audiência pública que eles realizaram num buffet em Peruíbe, né, de portas fechadas, onde alguns vereadores acabaram tendo conhecimento por terceiros, foram lá, não tiveram direito a falar na audiência, não tiveram direito a conversar, tiveram que escrever as perguntas. Então, tudo bem, esse não é o momento de ter o pedágio, e eu acho que quando tiver o momento de discutir o pedágio, eu acho que tem que procurar as câmaras, porque nada mais justo e nada mais legal procurar quem representa o povo. Se o povo votou nessa galera para estar representando ele, procura para, no mínimo, estar conversando. Eu acho que é isso, né, Douglas? A questão da UVEBS vamos discutir, ninguém está falando que não tem que fazer, ou tem, ou onde vai ser, mas a gente quer estar sentando e discutindo isso. A gente não quer que aconteça o que aconteceu com a questão da Ecovias, que hoje a gente paga um pedágio de R$ 23, um pedágio absurdo, e a gente tem outro pedágio aqui também grande, e, é absurdo. Então, é isso que a gente quer. É legal estar os deputados aqui, né? Aqui a gente não está falando de partido, a gente está falando, né? Eu sou do PBS, né? Partido da Baixada Santista. Hoje o meu partido é esse. O primeiro partido meu é o PPG, Partido da Praia Grande, o segundo é PBS, Partido da Baixada Santista. A gente quer discutir isso, quer que isso chega para o governador mesmo, que é uma questão muito difícil. A gente tem outra situação aí, que é o aeroporto, que está naquela região também, vai inviabilizar muito mais a questão dos caminhoneiros, pagar mais tributo. A gente sabe da problemática que a gente vai arrumar para Kennedy, se tendo a praça de pedágio ali na direção do Caiçara, a gente vai forçar que as pessoas, para fugir do pedágio, vão para a Kennedy, a gente vai acabar com a Kennedy. A Kennedy é um corredor comercial hoje, e aí a gente vai atrapalhar os comerciantes, então isso é um prejuízo muito grande. Eu acho que o que a gente precisa é sentar e conversar. A gente quer um canal de comunicação, está discutindo esse assunto e com toda a sociedade. É isso. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, vereador Cadu. Pode aplaudir, por que não? Eu vou passar a palavra aqui. Tem alguns vereadores que gostariam de fazer uso da palavra. Acho que o vereador Conrado gostaria de fazer uso da palavra. Alguém mais gostaria de...
favor, vereador. Quiser falar do local ou vir aqui ao púlpito, fique à vontade. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes nessa audiência pública aqui na Câmara de Praia Grande. Eu queria inicialmente saudar a minha amiga e companheira Janaína Balares, representante feminina aqui nesse parlamento, que acho que representa muito bem a força de uma mulher combativa e que traz a importância da participação feminina nos processos políticos, que certamente é um desafio que o Brasil tem que enfrentar. Então, nessa semana que a gente lembra da luta no Dia Internacional das Mulheres, acho que é importante sua presença aqui, vereador. Espero que cada vez mais a sua atuação inspire outras mulheres e que a gente mude a perspectiva política para que se transforme de fato na participação. E aproveito para ressaltar a presença da ex-vereadora Regina de Itanhaém também aqui. Quero dar uma saudação especial ao deputado Barba, um respeitoso representante dos trabalhadores, da classe trabalhadora, o deputado Caio França, que traz a força da juventude para o Parlamento do Estado de São Paulo, o vereador Cadu, amigo nosso também, e o nosso presidente dessa sessão, Douglas, que vem presidindo e conduzindo essa atividade. Eu venho aqui para compartilhar um pouco do nosso sentimento de revolta em relação à maneira como o governo do Estado tem tocado o processo de licitação para esse pretenso pedágio, essa licitação do tal lote A, que pega desde aqui da Praia Grande até o Vale do Ribeira. Eu acredito que, se por um lado, e respeito muito a posição do nosso amigo deputado Caio França, em relação à prudência que nós temos que ter sobre a discussão, por outro lado, nós, como vereadores aqui da Baixada, exigimos do governo do Estado, se nós temos que ter prudência, o governo do Estado tem que ter transparência, muita transparência em relação à condução desse processo de discussão. O que a gente viu em Peruíbe, na audiência pública, que foi, com perdão da palavra, porcamente convocada pelo governo do Estado, que não convidou a Câmara Municipal de Itanhaém, não convidou as outras câmaras da Baixada Santista, não comunicou num jornal de circulação regional a realização dessa audiência, onde nós tivemos oportunidade de ficar sabendo por terceiros, de pessoas não ligadas a nenhuma força de representação popular, ou seja, pessoas não políticas, mas que nos avisaram que estariam acontecendo, uma audiência realizada num salão de festas, num buffet, sem qualquer placa indicativa, afastada de qualquer prédio público, onde foi cerceada a participação verbal, oral, de qualquer cidadão que ali estava presente, seja ele vereador, representante dos governos municipais, representantes do povo, não tiveram a oportunidade de ser ouvidos em uma atividade que se dispõe a se chamar de audiência pública. Não há cabimento à realização de uma audiência pública onde não se pode ouvir, onde não se pode escutar a população. Uma prática absolutamente contraditória e, arrisco dizer, que até inconstitucional. Porque se houvesse um cidadão ali, porventura analfabeto, que quisesse participar daquela audiência, iriam obrigá-lo a escrever, sem ele ter a capacidade de escrever um questionamento de forma escrita, ele seria cerceado da possibilidade de participação em uma audiência pública, o que é absolutamente revoltante. E lá, eu, o vereador Cezinha, que estávamos presentes, reconheço também a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico de Itanhaém, Eliseu, que também participou representando o governo de Itanhaém. Ao final, eu e o vereador Cezinha fomos falar com os representantes da Artesp e da Secretaria e não pude deixar de manifestar a nossa impressão, deputados, sobre uma clara tentativa, ou pelo menos uma estratégia deliberada, de transformar o processo em um processo absolutamente não transparente. Então, a maneira como foi conduzida o chamamento da audiência pública, a maneira como foi construída a execução, a realização da audiência pública, a maneira como não foram avisadas as câmaras municipais e não foram convocadas ao diálogo a população da região da Baixada Santista, nem do Vale do Ribeira, demonstram uma verdadeira intenção de não abrir a participação popular. E no momento que o Brasil clama por uma mudança de postura da classe política, clama por uma mudança de postura na relação dos cidadãos com o poder público e do poder público com o cidadão, clama por transparência e que é a melhoria da nossa representatividade política, que está esfrangalhada, a gente acredita que isso é um equívoco gravíssimo. E não adianta, e aqui eu acho que algum dos nobres colegas falou que a gente queria uma clareza do governador, sem questionar a índole do mesmo, mas
não adianta nada exigir um documento assinado do governador Geraldo Alckmin, porque ele se comprometeu com os estudantes do estado de São Paulo a não revogar a mudança, a reorganização escolar, ou melhor, a desorganização escolar, e ele voltou atrás na palavra que deu à população, na palavra que deu à juventude mobilizada, e os estudantes do estado de São Paulo começaram as aulas tendo que mudar de escola sem aviso prévio. Um absoluto absurdo e demonstração de uma incapacidade de diálogo transparente com a população. Me desculpe a exaltação das palavras, mas de fato fico absolutamente revoltado com essa forma de despreocupação, de desprestígio da vontade popular na representação política. Acredito aqui, com a força da Câmara de Praia Grande, com a força dos outros atores políticos que aqui estão, e reforço o apelo ao deputado Barba, ao deputado Caio França, que tem tido um trabalho competente nos seus mandatos, que usem dessa força que tem de representação através do mandato popular, usem os canais de diálogo que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo oferece, que nos ajudem a mobilizar e abrir um processo de discussão amplo aqui na região, porque se o Estado de São Paulo, ou melhor, se a população e as lideranças da Baixada Santista têm que ter prudência na discussão, o governo do Estado tem que ter transparência na execução. Por fim, eu queria lembrar que, às vezes, nós temos uma concepção equivocada do papel do Estado. Estado, eu digo o poder público como um todo, não só a unidade da federação, o Estado, o poder público, né? Por vezes podemos ter opinião da seguinte forma: o governo do Estado não tem a capacidade de investir na duplicação de uma rodovia. Não temos essa capacidade de investimento. Às vezes esse discurso que parece compreensível do ponto de vista da incapacidade do Estado e favorecem a abertura de terceirizações, concessões, privatizações a título de uma eficiência que o Estado não consegue executar, que as empresas privadas consigam. Se nós tivéssemos, ao mínimo, uma licitação, onde o critério de julgamento dessa licitação fosse quem vencesse pelo menor valor da tarifa, seria uma coisa. Mas o critério utilizado pelo governo do Estado e proposto é aquela empresa que pagar mais para o Estado de São Paulo é a que vence a licitação. Nós queremos um modelo, se é que nós aceitamos o modelo de concessão, nós queremos um modelo de concessão justo. Outra coisa, como é que a gente coloca uma empresa para fazer as reformas estruturantes das nossas rodovias? Elas cobram uma tarifa da população para fazer esses investimentos, elas conseguem não apenas fazer os investimentos com esses recursos e ainda auferir lucros exorbitantes a partir dessas tarifas. Ora, se a empresa consegue executar um serviço e ainda ter lucro em relação a isso, por que o Estado não consegue executar o serviço e, a partir daquela tarifa, simplesmente pagar o serviço? Ou o excedente, a sobra dessas tarifas, sejam reinvestidas no transporte, na sinalização, na infraestrutura, na educação, na saúde, na cultura. Enfim, por vezes a gente vê uma precarização deliberada do serviço público para legitimar as terceirizações e a diminuição do Estado a título de deixar na mão de empresas que não estão comprometidas com a causa pública e sim comprometidas com o aumento do seu potencial de lucro. Então nós temos que rever as nossas estratégias de condução da coisa pública, e a coisa pública, o Estado, o governo, o poder público tem que estar comprometido com a inclusão, com a justiça social, com a distribuição de renda, com a garantia da qualidade de vida das pessoas através de vias públicas decentes, bem sinalizadas, preço tarifário justo, porque um pedágio a mais na região não significa apenas um preço a mais para aquela pessoa que usa o carro, mas significa um custo a mais para o estudante que se locomove na região, significa um custo a mais para o comerciante da Baixada Santista e do Litoral Sul, que tem que vir no Atacadão em Praia Grande, que tem que ir em outros comércios de grande porte no centro da nossa região. Enfim, implica um aumento inflacionário, que é algo que a gente não precisa no momento de crise política e relativa à crise econômica que a gente vive no país. Então eu acredito que nós devemos aqui sair dessa reunião ainda mais motivados a ampliar a nossa mobilização em relação às câmaras municipais, buscar mais atores, mais deputados, e aqui trago uma mensagem do deputado Carlos Neder, que infelizmente não pôde estar presente, do Partido dos Trabalhadores também, mas se solidariza
com essa mobilização e está disposto a atuar num canal de diálogo juntamente com essa frente parlamentar dos vereadores da Baixada Santista, que nós iniciamos com muito afinco essa luta e esperamos que nós consigamos, no mínimo, atrasar esse procedimento para que haja mais transparência no processo e, por fim, dizer ao Estado de São Paulo, pedágio não. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Deixa eu passar agora a palavra para a vereadora Tati Toski, por favor. Boa tarde. Bom, para mim seria tão simples dizer, por que não o pedágio? Porque o Brasil hoje passa por um momento econômico que realmente só calha tudo para a população. Mais impostos, acho que a gente já paga tantos impostos, né? Temos aí o IPVA, que já seria já um bom motivo, gasolina, nós também estaria incluso, né? E, então, eu acho assim, chega, né, para a população. Acho que o mundo aí fora também não está tão bom, mas a gente tem que olhar mais para o Brasil. E a gente percebe isso, que a falta de desemprego está tão grande, da onde ele vai tirar isso? E baseado em algumas outras informações, o que eu fiz? Eu dei uma estudada, né, peguei mais informações na parte também de leis, para ver se isso também é uma coisa correta. E o que eu vi? Eu percebi que o poder público, ele só pode criar imposto baseado dentro do poder de política. O que é isso? Que eu acho? Que seria a legalidade, que é onde é baseado em leis. A economicidade, que é baseado aonde vai onerar o contribuinte. E a outra seria qual o motivo, a causalidade. Por que criar esse pedágio? Né? E outra coisa que eu estava conversando até com o nosso companheiro aqui, que eu gostaria de saber o trecho, né, de um pedágio para o outro. Parece que é em torno de 70, né, quilômetros cada um, né? Então, também eu acho isso. Quer dizer, saiu de um, talvez chegue... Praia Grande? É. Não, porque também... Isso. 20 quilômetros? É, aqui eu não... É, então, porque eu também queria saber, está viável isso? Não está? Outra coisa que o vereador que me antecedeu falou, que também seria uma pergunta minha, qual concessionária? Que empresa que vai tomar conta disso? Vai privatizar? Como é que vai fazer? Então, são alguns pontos que teriam que ter sido discutidos, né? E uma das outras coisas que também, por que não votar né, a favor do pedágio, vamos por assim? Primeiro, que fere o Código Tributário Nacional, né? Segundo, que fere a Constituição do artigo 5º, inciso 15, da Constituição Federal de 1988, que ela diz, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. E a terceira seria a tributação e até, às vezes, a tributação. Quer dizer, que é aquilo que a gente já paga os impostos, em cima deles, paga-se mais ainda, que foi o que eu falei no começo, que é o IPVA e os demais. E aqui, no meu estudo, né, nas minhas informações, cada um faz um depoimento. E é muito interessante, porque, às vezes, o que acontece? A gente tem o nosso ponto de vista e a gente, às vezes, quando começa a conversar com outra pessoa, você fala, puxa vida, isso eu não pensava. Tem uma estudante de Direito, de 22 anos, ela fura o pedágio. Ela acha totalmente irregular esse... Então, ela afirma isso mesmo, eu furo o pedágio e ninguém vai atrás dela. É um direito dela. Quer dizer, de não pagar, que ela já paga pelos outros impostos. Não que eu estou falando para ninguém fazer isso, mas é um depoimento que eu acho assim, corajoso da parte dela, e ninguém vai atrás dela. Né? Que foi a tributação também que o outro rapaz falou, que a gente já paga também o ICMS e os outros impostos anteriores, a livre de locomoção. Um fala assim, sou totalmente contra o pedágio, acho que a conservação das estradas deveriam ser feitas pelo Estado, com o dinheiro que pagamos dos impostos, mas nesse caso, principalmente, somos livres para irmos e virmos, desde que seja a pé. Se fosse como você pensa, poderíamos andar de carro, avião, moto sem pagar. Tem o IPVA, os licenciamentos. Então, e a habilitação que nós também pagamos? Tudo bem, eu acho que a habilitação é óbvio que tem que pagar, né? É um outro... Então, ela está dizendo que, às vezes, o que acontece? Numa única situação, quer dizer, você tem que pagar várias coisas para chegar, para você concluir, né? Para você ter aquela situação.
O artigo eu já mencionei. Aqui também é o caso da empresa, né, que a gente tem a Ecovias, que faz a parte da Imigrantes, e aqui com a gente questionando qual seria também. A gente também paga outras taxas, como o SB, o SA, que é pago no imposto também indevidamente. Quer dizer, recentemente entramos com um recurso onde nós resgatamos, que é a taxa de lixo. Quer dizer, acho que chega de pagar imposto, né? É lamentável que no Brasil, depois das estradas estarem concluídas pelo poder público, pagos por nós através de impostos, são abandonadas de propósito, para criar a sensação de que somente privatizando, via pedágio, teríamos rodovias conservadas. Confessadamente incapazes. Os governos alegam falta de recurso, incutindo no cidadão a suposta necessidade de pagar novamente para executar melhorias naquilo que já pagamos. É isso, gente. É cada um falando uma coisinha que, no fundo, é mais ou menos, chega ao mesmo contexto. Mas eu achei interessante, porque são pessoas mais novas, que hoje estão interagindo com pessoas mais, vamos por assim, um pouquinho mais vividas, né? E que trazem informações para a gente que só tem a acrescentar. Então, por hora é só isso. Boa tarde. Obrigado, vereadora. Eu vou passar agora a palavra para... Tem duas pessoas que estão aqui na galeria, gostariam de fazer o uso. Primeira, a Regina Célia de Oliveira. Pelo que o... Tem o vereador ainda? Quer falar? Cezinha, pode. Cara, pode falar. É porque a relação que tinha aqui... Bom, depois o Caran, o Cezinha. Mais algum outro vereador gostaria de falar? Depois eu queria passar para o público. Ok. Por favor, vereador Caran. Bom, boa tarde a todos. Cumprimento o deputado Barba, né, junto com a minha amiga vereadora Janaína, deputado Caio França, vereador Cadu, Douglas Gonçalves, presidindo a mesa, todos os outros vereadores. Né, aliás, fiquei muito feliz com algumas palavras que foram emanadas aqui nessa tribuna. A gente fica contente de ter uma bela representação aí na Baixada. Analisando a questão do pedágio. Hoje, de Praia Grande a São Paulo, nós temos em média 70 quilômetros. Se você for avaliar o custo, hoje nós temos um dos pedágios mais caros do país, por quilômetro, é Praia Grande. Para você ter uma ideia, são 32 centavos por quilômetro. De Mongaguá, é mais ou menos a mesma faixa, 32 centavos, podendo chegar a 42 centavos, dependendo do retorno, né? Peruíbe, o valor do pago por quilômetro é 21 centavos. Então, eu acho que isso também seria importante levar em consideração. O modelo da concessão, como foi falado, também é importante reavaliar. Hoje, um dos principais problemas da cidade, numa das pesquisas que eu fiz, é a questão da segurança. E quando a gente discute a questão da segurança, envolve a falta de investimento no social, né? Por vezes o prefeito fica jogando a responsabilidade só no Estado. Eu não concordo com isso e acho, principalmente, a questão da falta de investimento no social. Mas, por vezes, eu vejo que não existe um equilíbrio na Baixada Santista quando da distribuição de benefícios, como, por exemplo, a questão dos efetivos da Polícia Militar. E aí a gente também vê na questão do valor da quilometragem do pedágio. E em muitas outras situações. Então, aqui na Baixada Santista, para vocês terem uma ideia, eu estava traçando aqui alguns comparativos. Praia Grande hoje tem um policial para cada 750 habitantes, enquanto Santos tem um policial para cada 628 habitantes. Mongaguá tem um policial para cada 625 habitantes. Então, mostra que existe um desequilíbrio. Esse desequilíbrio, por vezes, eu já coloquei aí a responsabilidade, eu acredito, isso é um ponto de vista meu, que existe uma falta aí de articulação entre o governo municipal e o governo do Estado. Até fico feliz com a presença do deputado Caio França aqui na Câmara de Praia Grande. Hoje eu tenho certeza que Praia Grande está mais bem representada, pelo fato de termos aí um deputado da região aqui nos representando, mas eu sinto que existe uma falta de articulação do prefeito com o governo do Estado, seja com assuntos relativos à segurança pública, seja em assuntos relativos à questão do pedágio, falta uma articulação política. Mas eu fico feliz e é uma grande oportunidade, essa audiência de hoje está sendo realizada aqui na Praia Grande,
é uma maneira da gente estar tentando aproximar um pouco mais do governo do Estado, para de uma maneira aí, com a conversa, com o diálogo, tentar tirar esse desequilíbrio. Mas sou totalmente contra a instalação desse pedágio. Na minha opinião, esses modelos de concessão hoje são muito obscuros, você não sabe ao certo o que vai ser implementado e de que maneira vai ser implementado, né? Existem muitas dúvidas. Foi comentado aqui também com relação à Sabesp, e eu dou como exemplo que há um tempo atrás nós votamos aqui nessa casa a autorização do prefeito renovar o contrato da Sabesp por mais 30 anos. E no momento da votação, eu questionei o que estava escrito dentro desse contrato. Como é que uma Câmara vota uma autorização de concessão por 30 anos sem saber quais são as responsabilidades da Sabesp para com o município? E a mesma coisa a questão do pedágio. Então, sou totalmente contra, e é importante sairmos dessa audiência com algo concreto. Quais serão as medidas tomadas para evitar a instalação dessa praça de pedágio? E qual é o compromisso dos deputados e dos vereadores aqui para que a gente saia com algo de concreto e não simplesmente da discussão. A discussão ela é importante, mas é importante que essa discussão se transforme em algo concreto. Obrigado a todos e eu espero que realmente a gente consiga sair com essa resposta. Obrigado, vereador Caran. Cezinha, por favor. Uma boa tarde a todos e a todas presentes. Douglas, presidente da UVEBS, deputado estadual Caio França, deputado Barba, Janaína, em nome da Janaína, cumprimentar, e da vereadora Regina de Itanhaém, cumprimentar todas as mulheres aqui presentes. Bom, eu pretendo ser bastante objetivo na minha fala. Eu penso que é um momento único que nós temos que aproveitar para sair daqui realmente com propostas e com algo concreto para que a gente possa avançar, né, nesse processo. Quero reconhecer aqui a representatividade na Baixada Santista, através do mandato do deputado estadual Caio França, que logo de primeira já se colocou à disposição, já colocou sua preocupação, já se levantou junto aos vereadores da Baixada Santista para colocar esse diálogo em pauta junto com o governo do Estado. E isso realmente nos deixa bastante confiantes quanto aos próximos passos desse processo. Eu vejo que o grande equívoco se deu no início desse processo, que foi na formatação da audiência pública. Claro, todos nós sabemos que os municípios, principalmente Litoral Sul e Vale do Ribeira, carecem de investimentos. Ontem mesmo eu estive no Jardim Lindomar e Balneário São Marcos, em Itanhaém, e pude presenciar o drama dos moradores ali pela falta de infraestrutura naquela região, devido à falta de investimento na rodovia, com falta de viaduto, pessoas morrem atropeladas, falta de pavimentação e saneamento nas marginais, falta de iluminação nas passarelas. Então, é nítido, é notório a necessidade do investimento. Mas o que causou esse movimento se levantar, esse movimento ser criado pela União dos Vereadores da Baixada Santista, foi realmente a falta de transparência na condução desse processo. Eu, na verdade, fiquei sabendo da audiência pública em Peruíbe por um amigo em comum, que é jornalista em Peruíbe, me ligou perguntando se eu iria, convidei o Conrado, e chegamos lá, a gente se deparou com uma audiência muito estranha. Encontramos lá o secretário Eliseu, que é representando a Prefeitura Municipal de Itanhaém, que também tem se demonstrado bastante solícito nessa luta. Um buffet particular, né, já estranhamos aí a localidade, né, não foi realizada numa Câmara Municipal. Fechados por cortinas.
e não poderíamos usar a palavra para falar. Ora, é claro que já levantamos ali com a vontade de levantar esse movimento para impedir a instalação do pedágio, né? Claro que precisou disso também para nós conseguirmos abrir um diálogo com o governo do Estado. Eu acho que o caminho é o diálogo. Existem possibilidades, a meu ver. Eu apresentei na Câmara Municipal de Itanhaém algumas propostas. Ora, o governo do Estado chega e anuncia uma concessão numa rodovia, um pedágio em Praia Grande e um em Itariri, e em contrapartida apenas uma duplicação de Peruíbe até Miracatu, e sendo que não foi anunciado nada de investimento nos outros municípios. Apresentamos na Câmara Municipal de Itanhaém as necessidades do município de Itanhaém, de pelo menos mais 3 viadutos, um no Suarão, um no Cibratel e um na região do Jardim Bopiranga. Apresentamos na Câmara Municipal de Itanhaém, através de requerimentos também encaminhados ao governador do Estado de São Paulo, encaminhados ao secretário estadual de Segurança de Transportes, a necessidade de iluminação nas passarelas. São altíssimos os índices de estupros e violência contra as mulheres, e a falta de iluminação tem contribuído para isso. Apresentamos também a necessidade de investimentos paisagísticos no entorno da rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Ora, nós vivemos numa região turística, ela possui essa identidade. Nós geramos emprego, geramos renda através do turismo, e nós temos observado as marginais da rodovia Padre Manuel da Nóbrega com valas abertas, mato alto e falta de manutenção. Então, estamos fazendo a nossa parte, enquanto Câmara Municipal. O nosso mandato tem apresentado as necessidades do município. Eu gostaria que a gente usasse esse momento aqui para que cada município colocasse aqui as suas necessidades, as suas contrapartidas. Claro que somos contra a instalação do pedágio, né? Mas se nós observarmos que isso será inevitável, nós temos que impor as nossas condições, nós temos que impor o interesse da nossa população e dos nossos municípios. A própria localidade, por exemplo, se nós tivéssemos a oportunidade de usar a palavra em Peruíbe, de repente a gente poderia ter sugerido que essa praça do pedágio não ficasse nem em Praia Grande nem em Itariri, mas no final da rodovia Padre Manuel da Nóbrega, para ter acesso à BR, por exemplo. Essa localização não afetaria em nada a nossa característica de região metropolitana, de pessoas que moram num município e trabalham em outro, residem num município e estudam em outro. Então existem possibilidades. Ou teve um companheiro vereador também colocou de aumentar, por exemplo, onde já existe um pedágio, aumentar um pouco a tarifa lá, né? E não sem a necessidade de colocar mais duas praças de pedágio. Enfim, o que nós queremos é o diálogo, nós queremos ser ouvidos, nós queremos colocar as nossas condições, colocar as nossas propostas. Estamos fazendo isso no nosso município e gostaríamos de ser objetivos aqui nessa audiência pública para que a gente possa avançar nesse sentido. Sair daqui com um relatório, sair daqui com um documento, com as nossas contrapartidas, com as nossas necessidades, com o nosso posicionamento contrário à instalação do pedágio na nossa região. Então, presidente, gostaria de agradecer a oportunidade e, mais uma vez, ressaltar aqui a importância do papel de termos um deputado estadual representativo na nossa região da Baixada Santista, e deixar um abraço aqui ao deputado estadual Caio França, transmite um abraço também ao vice-governador Márcio França. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Cezinha. Vereador Rômulo, por favor, a palavra é sua. Boa tarde. Queria comentar a mesa o Douglas Gonçalves, Cadu Barbosa, nosso deputado Caio França. Bom, gente, o país passa por uma crise financeira muito grande, né? E nós hoje queremos criar mais impostos para o povo pagar. Eu acho um absurdo
num momento desse, difícil que o país atravessa, a gente criar mais uma tarifa. Infelizmente, Praia Grande hoje é uma cidade turística, onde quem mora aqui sabe da dificuldade que a gente passa na Avenida Presidente Kennedy, o trânsito, nas marginais, na época de temporada. Eu acho que isso aqui vai ficar um inferno. Se criar mais esse pedágio, que as pessoas vão fugir para onde não tem o pedágio, como faz na Pedro Táxi. Mas, enfim, né? A minha indignação hoje é com a falta de respeito que tem com essa casa, com vocês que moram na cidade. Cadê o prefeito Alberto Mourão? Teria que estar aqui hoje presente. Cadê o nosso secretário de transporte, o coronel Marcelo Prado, para discutir? Cadê a secretária de transporte, a Raquel Chini? Desculpa, o coronel Marcelo Prado é secretário de trânsito. E a Raquel Chini é de transporte. Ninguém se mobiliza, né? Ele mora em Santos, né, o coronel. Infelizmente, gente, não quer saber. Esse ano é um ano eletivo. Nem assim vem aqui discutir com a gente se é bom para a cidade ou se é ruim. Claro que é ruim, mas não quer aparecer. Cadê nosso candidato a deputado estadual, Cássio Navarro? Vem aqui discutir com a gente. Gente, então assim, não há interesse. Eu acho que nossa cidade, no momento, precisa de mudança, de pessoas que queiram mudar a nossa cidade, com respeito à sociedade, com respeito a vocês. Eu acho que é isso que a gente precisa, tanto no país, como no seu município. Isso, eu sou contra o pedágio, vou dizer mais uma vez, sou contra, 10 vezes contra o pedágio, tá? E quero repetir mais uma vez a minha indignação com a falta de respeito com vocês, praia-grandenses, com essas casas de leis. O prefeito Alberto Pereira Mourão está aqui presente para discutir, secretário de transporte, da Raquel Chini, e secretário de trânsito. Uma boa tarde, presidente. Bom, como o Douglas está dando entrevista, a gente vai dar sequência. Tem algum vereador que quer fazer uso da palavra? Não? Então a gente tem o pessoal da galeria que quer se manifestar. A professora Regina, por favor. Desculpe, eu fui conceder uma entrevista aqui. A professora Regina, se não me engano, Conrado, ela é ex-vereadora, né? Também? Então, por favor, faça uso da palavra. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria, cumprimentando a vereadora Janaína, cumprimentar todos os vereadores e dar um cumprimento especial aos membros que formaram essa comissão aqui na Câmara de Praia Grande. Quando nós, lá de Itanhaém, começamos a conversar com algumas entidades, entre elas, o Movimento Sindical, a POSP, o CAPESP, juntamos 2 partidos políticos, um do qual eu faço parte, que não tem representação na Câmara, que é o PT, e outro, que é o PSOL. E aí nós começamos a conversar com algumas entidades, entre elas a POSP, o CAPESP, o CMP, e decidimos que a gente ia também fazer esse trabalho para que a gente pudesse, no final, juntar com esse que os vereadores das cidades estão fazendo. A gente acha que não é possível que a gente continue sem fazer nada e esperar. Gente, a gente tem conversado com a população que tem sido muito sensível a essa questão de que a colocação de mais um pedágio, ela não é só prejudicial para quem tem carro ou para quem circula de carro. Ela traz um prejuízo, um encarecimento de toda e qualquer ação que passe pela rodovia, seja para os estudantes, seja os alimentos que vão para a cidade, seja o pessoal que vai para o lazer, seja para quem vai para uma consulta médica. Então, não é possível que a gente
se cale perante a isso. Eu acho que a gente tem que ser razoável, sim. Eu acho que o diálogo é uma coisa muito importante. Mas, às vezes, quando o diálogo, que é esses que estão fazendo, nós estamos coletando, já coletamos 3.000 assinaturas num abaixo-assinado que a gente percorre as feiras livres da cidade de Itanhaém. A PUESP, ela distribuiu os abaixo-assinados em 32 escolas, que é a base dela. O CAPESP está coletando as assinaturas em Mongaguá, e a gente quer somar a esse esforço que de você ter parlamentares também discutindo esse assunto. Para mim, a importância dessa audiência pública hoje aqui é pedir o apoio dos deputados que nos representam na Assembleia Legislativa. Eu aqui cumprimento o Barba e o meu ex-colega vereador, que está aqui, o Caio França. Cumprimento o Barba e ele. Eu acho que a gente sente falta, sim. Como Itanhaém mandou um representante do Executivo, as cidades teriam que estar, sim, com representantes do Executivo aqui. Porque essa luta tem que ser uma luta de todos nós. E a gente acha que, se o diálogo não bastar, a gente quer convidar os vereadores, os deputados e os membros do Executivo, representantes dos executivos da cidade, para a gente fazer, sim, uma paralisação da rodovia aqui na altura do pedágio da Praia Grande, onde ele quer colocar, para a gente sensibilizar o governador através de um outro tipo de ação. Então, a gente mobilizar para fazer um fechamento simbólico da rodovia, exigindo que o governador nos atenda, que tenha processo mais democrático, e a gente diz: governador, pare com essa ideia. Sorocaba já conseguiu, a região de Sorocaba, barrar 5 praças de pedágio. E nós queremos aqui, com a nossa organização da sociedade civil e com a união dos vereadores da Baixada Santista, falar para o governador parar com essa ideia, que a gente precisa de outras coisas aqui na nossa cidade, nas nossas cidades, e não de mais uma sobrecarga no bolso de cada um dos trabalhadores, estudantes e todas as pessoas aqui. Eu agradeço o espaço e é isso aí, vamos lutar junto. Aqui, a Janaína, que é do meu partido, vai representar a nossa voz na reunião que vocês fizerem com os vereadores da Baixada Santista, e a gente quer juntar esses abaixo-assinados que tem. Os vereadores também têm um eletrônico, que está no Xange, nós temos um no Avast, e a gente quer somar todos esses esforços para isso. Governador, pare com essa ideia. Obrigado, professora Regina. Nós temos mais uma pessoa, o Marcelo Largueza. Por favor, queria que fizesse o uso da palavra. Por favor, Marcelo. Lógico que pode. Se estiver funcionando, veja aí. Usa, pode usar. Boa tarde a todos. Primeiro eu quero fazer um comentário. Eu fiquei decepcionado com o número de pessoas aqui assistindo a sessão e fiquei observando a dona Regina falando, e os vereadores aqui, em vez de prestar atenção, tudo conversando, com celular, nem aí para ela. Quer dizer, as pessoas pedem para que a população participe, aí a moça do povo, como eu, vem participar e ninguém presta atenção nela. Então, estou fazendo o quê aqui? Enquanto vocês falaram, eu fiquei lá prestando atenção, todos vocês. E eu vi a dona Regina falando e ninguém prestando atenção. Então, se for para não prestar atenção, avisa, eu vou embora. Tá certo? Outra coisa também, vim aqui para tratar de pedágio. Vieram aqui falar do Lula, do PT, do PSDB, do Alckmin, falaram de educação, de saúde, e o que menos foi falado aqui foi de pedágio. Eu represento aqui a Associação de Amigos do Bairro da Vila Caiçara, o local onde querem instalar pedágio. Para quem não conhece a Praia Grande é dividida em 2 cidades. Da prefeitura até o Canto do Forte, se cobra imposto e se faz investimento. Da prefeitura até Solemar, se cobra imposto, mas se faz pouco investimento. E eu costumo dizer que não fazem quase nada para lá de lá. E agora querem dar um presente para nós. Querem dar um pedágio para nós lá. Para isolar ainda mais a cidade. Eu até toparia pagar pedágio. Se eu não corresse o risco de ser assaltado na estrada, cada vez que tivesse um congestionamento lá.
Eu até toparia pagar pedágio se na minha cidade as escolas estaduais fossem boas, dignas. A nossa sorte é que as escolas municipais aqui pelo menos são boas. Eu até toparia pagar pedágio se o número de policiais militares na minha cidade fosse compatível com o número de habitantes. Triplicou a população da Praia Grande e o número de policiais militares é quase o mesmo de 20 anos atrás. Eu até toparia pagar pedágio se a instituição Casa, que fica aqui na Praia Grande, regenerasse os menores e não transformasse os infratores em bandidos. Faz uma reflexão. Você vai para Minas Gerais, você vai para o Rio de Janeiro, você vai para o Nordeste, todas as estradas lá não tem pedágio. O governo pega dinheiro dos impostos e gasta em estradas. O Estado de São Paulo é o único em que estrada não é despesa, estrada é lucro, é receita, é dinheiro no cofre público. Porque aqui nós temos frota de veículos, frota de caminhões e temos poder aquisitivo melhor. Então o governo se aproveita disso para fazer das estradas uma outra fonte de renda. E nem por isso a nossa saúde, segurança e educação é melhor que os outros lugares. Os vereadores sabem o que eu estou falando. Quem mora na Praia Grande sabe o que eu estou falando. As nossas escolas estaduais são péssimas. É uma vergonha. E São Vicente, Caio, não é diferente não. O senhor sabe disso. Eu não acredito que vamos conseguir mudar essa realidade fazendo campanha em Facebook, não. Tem que ter ação concreta. Eu não escutei nenhuma aqui. Eu vou propor 3 aqui. Primeiro, contestação técnica. Os vereadores de Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Tariri, Pedro de Toledo precisam ir até a universidade, tem vários na Baixada, consultar lá os mestres, os doutores, os alunos, e temos que fazer uma contestação técnica, mostrando para o governador a inviabilidade do pedágio aqui na nossa cidade, na nossa região, com 3 diretrizes. A primeira, econômica. Qual é o impacto que esse pedágio vai gerar nas empresas que atendem os veranistas e os turistas? Menos receita nas empresas que atendem turista e veranista, é menos imposto municipal, é menos emprego. E o nosso poder aquisitivo, que já não é alto, vai ficar menor ainda. Segunda, o encarecimento do frete. Como todos sabem, não temos trem para ficar transportando carga do interior para cá. E a Baixada não produz nada. Tudo que nós consumimos vem do interior ou vem de São Paulo. Então, cada produto, cada serviço produzido ou então consumido na Baixada vai se tornar mais caro por conta do frete. E o terceiro, que atende mais a Praia Grande. Quem é que vai custear a Presidente Kennedy e as avenidas e as ruas da cidade? Porque, como a dona Janaína disse, cadê a Janaína? Estava prestando atenção no que ela falou? Ela falou bem, que os caminhões, para evitar pedágio, vão se utilizar das avenidas e das ruas da Praia Grande, que mal consegue atender, na temporada, a frota de veículos. Imagina os caminhões pesados. Então, nós vamos conviver com interdições na Kennedy e com buracos. Imagina o transtorno para quem mora aqui na cidade. Então, base nessas 3 diretrizes, eu acho que os vereadores poderão se unir a alguma instituição séria aqui na nossa região e elaborar uma contestação técnica para impedir, tecnicamente, a instalação de pedágio aqui na nossa cidade. Caso não seja possível, temos que partir para o plano B. 1. Eu já vi em algumas cidades, não sei se é possível, mas, já que vai instalar pedágio aqui, então veículos com placa de Praia Grande não pagam pedágio. E como 1/3 do IPVA é revertido para o município, muitas pessoas vão preferir licenciar o carro aqui, então isso vai ocasionar um faturamento maior de IPVA para a nossa cidade. Quer pedágio aqui, senhor governador? Então tem que ter uma contrapartida. Para terminar, eu quero dizer o seguinte: temos os pedágios mais caros do mundo. Quem foi para os Estados Unidos sabe. Você pagar os pedágios lá é cents, 25, 50 cents. Aqui, quanto que é o pedágio na Imigrantes mesmo? R$23. Aqui, eles vão falar o seguinte, ó, pedágio é R$2, é R$3. Daqui 2, 3 anos, vai estar custando R$15. Temos os pedágios mais caros do mundo. Não temos ferrovias para escoar a produção. Quando tem entre safra, você sabe a dificuldade que é para sair de São Paulo e chegar na Baixada. Fica tudo interrompido aqui, no litoral sul e no litoral norte. Convivemos com falta de água, esgoto
não temos balneabilidade nas praias e mal temos aterro sanitário para poder acomodar o lixo que nós produzimos. Me fala uma coisa, para que existe governador do Estado de São Paulo? Me fala. Falamos tanto em PT, Lula, Dilma. Se a imprensa fosse imparcial, estaremos discutindo hoje não só o impeachment da Dilma, mas do governador do Estado de São Paulo também. Porque, na minha opinião, desviar dinheiro de merenda de escola também é um crime tão grave como esse que nós estamos vendo a nível federal. Então, minha gente, está na hora das prefeituras se unirem, das câmaras de vereadores se unirem. Isso aqui tinha que estar lotado hoje. Tinha que estar vereadores de todas as cidades aqui hoje. E nós não estamos nem com os vereadores da cidade, tem meia dúzia de vereadores da nossa cidade aqui. Não está nem o pessoal do trânsito da nossa cidade, nem o prefeito está aqui. Pois é. Então, minha gente, eu acho que está na hora da gente começar a fazer alguma coisa. Não dá mais para suportar esse tipo de coisa, não. Tá bom? Muito obrigado e boa tarde a todos. O deputado Caio França tem outro compromisso, pede licença para poder se retirar. Eu gostaria de deixar aberto, alguém mais gostaria de fazer uma pergunta, pelo adiantar da hora, por favor? Eliseu, pode vir aqui no púlpito. Eliseu Braga, secretário de Desenvolvimento Econômico de Itanhaém, por favor. Boa tarde, presidente Douglas, deputado Caio França, deputado Barba, componentes da mesa, vereadores da UVEBS, especialmente os vereadores de Itanhaém, Conrado Carrasco, o Cezinha, a professora Regina também, que já usou o microfone. Um grande abraço à Regina. Dizer para vocês que eu sou o secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de Itanhaém. Agradecer o convite de participar desse encontro importante aqui, que trata o futuro da nossa região. E dizer para vocês também que essa história de desenvolvimento da nossa região, ela tem um decorrer muito interessante, presidente, porque durante muito tempo nós clamamos por investimentos na região. A gente sempre foi taxado como a região que menos investimento teve no Estado, essa região do eixo São Paulo-Paraná, e nós participamos de vários fóruns, através de associações, e pedindo investimento para que isso acontecesse. Recentemente, a AGEM e o CONDESB, eles elaboraram um plano que prevê investimentos para a nossa região para os próximos 15 anos. E nesse plano de investimento da região metropolitana da Baixada Santista, lá sim estava incluída também a elaboração de projetos para que fossem contempladas novas estradas e duplicações aqui na nossa região. Não só essa estrada agora que vai ser duplicada, mas foi solicitado também para a região uma alça entre o Rodoanel e as cidades do Litoral Sul, bem como a duplicação dessa rodovia que está sendo agora anunciada pelo governador do Estado. O que nós não podemos deixar de registrar é que nós pedimos progresso, sim. Pedimos para que tivesse investimento, pedíssemos para que nossos pedidos fossem atendidos. Mas nós gostaríamos de fazer coro com a UVEBS e dizer que nós somos radicalmente, totalmente contra a imposição e a impostação de pedágios na região, mesmo porque a gente quer encontrar um sentido para isso tudo. A gente quer saber por que nós colocaríamos um pedágio num local, numa estrada, onde ela já está duplicada. Isso não faz muito sentido. Se a gente começar a discutir, a gente sabe que a realidade da nossa região é diferente da realidade da região do pessoal do Vale do Ribeira. Lá, talvez, a duplicação esteja na frente do pedágio, numa sequência de discussão. Aqui, para nós, não, porque, volto a falar, a gente quer saber aonde que está o sentido de colocar um pedágio numa cidade, numa região, onde a gente já tem a duplicação. E como foi dito pelos que usaram aqui o microfone, que me antecederam, acho que não ficou claro a contrapartida. Eu acho que o deputado Caio França foi bem ponderado quando colocou e solicitou, e o vereador Cezinha também foi nessa linha, onde solicitou um diálogo maior para que a gente tome conhecimento da contrapartida. Então, a gente gostaria de fazer coro, agradecer o convite, Itanhaém sempre presente, como eu mencionei aqui, nós fizemos em 5, 6 pessoas de Itanhaém, e toda vez que formos convidados para participar, para discutir desenvolvimento regional, aqui nós estaremos, porque nós somos contra o pedágio.
mas somos a favor do desenvolvimento da nossa região. Obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Eliseu. Eliseu Braga. Pois não, Rafael Redó? Posso falar daqui mesmo? Tá ligado aqui? Alô, alô, alô. Opa. Só para Por favor, deixar um pouco Rafael Redó, Mongaguá. Obrigado, Douglas, presidente da comissão da União de Vereadores, aos presidentes das comissões aí. Só para dizer, para a gente deixar, já foi falado, por ser uma audiência pública, deixar as ideias, pensamentos, discursos agora de lado. Vamos verificar se a gente consegue, através dessa audiência de hoje, um documento ao governo do Estado, junto também com as moções que já foram aprovadas nas câmaras, como Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos, fora também algumas notas aí do Executivo, os prefeitos que se mobilizaram também contra, assim como nós tivemos agora a fala do secretário Eliseu, que é da Prefeitura de Itanhaém, para que a gente junte isso daí, um documento ao governo do Estado. Se a gente souber que a resposta pode ser positiva, voltar atrás essa questão do pedágio, vamos continuar também um trabalho dessa frente, nobres vereadores, para que a gente consiga esse desenvolvimento que o colega Eliseu falou, que é a questão das manutenções, obras, e continuar atendendo a nossa rodovia, principalmente aqui a Padre Manuel da Nóbrega, e a quem está do Vale do Ribeira, Itariri, também as questões lá do Vale do Ribeira. Agora, não vamos entrar em outras contrapartidas. Essa questão que foi até falada, e eu entendo até o pensamento do representante da Associação do Caiçara, essa questão de isentar a placa de quem é do município aqui, isso nós temos um exemplo que não foi tão bem sucedido, que é a questão de Diadema. Foi isentado durante um certo período, caiu no esquecimento, passou algum tempo, todos de Diadema estão sendo cobrados. Então não vão cair nessa... Ilhabela também começou assim na questão da balsa, então não vamos entrar nessas contrapartidas, vamos exigir que o Estado faça o papel dele, que é as obras, a manutenção e com que ele já recolhe, que é os impostos da nossa região aqui, tá bom, presidente? Fica essa indicação para que faça dessa tarde de hoje de trabalho um documento e aprovar e mandar para o governo do Estado. Foi ótima a sua fala. E a sugestão que eu dei aqui para o presidente, já falei com o Pedrinho, que ele é o nosso coordenador da UVEBS. Vamos nomear ele para fazer esse documento, que é o que tem mais, é o que cuida da UVEBS, né? Não para Pedrinho, aí você juntar as moções, tirar as posições de todo mundo nessa audiência, um documento em conjunto. E o deputado Barba deu a sugestão de pedir um pedido de audiência pública na Assembleia. Eu achava interessantíssimo juntar esse documento nesse dia da audiência pública na Assembleia e todos os vereadores lá, porque também lá é a Casa do Povo. Eu acho interessantíssimo que a gente faça isso, Pedro, Douglas, eu não sei a opinião de vocês. Ele deixou o documento aqui do estudo. Aqui são os 4 lotes, viu, Douglas, de concessão que o governo está fazendo, que dá 25 praças de pedágio no estado. Então, qualquer ideia. A ideia é convocar todas essas cidades mais abaixadas para fazer essa audiência na Assembleia. Eu acho que dá uma... Tá certo, obrigado. Ótimo, que a gente vai elaborar. Por favor, Cezinho. Ok. Bom, nós estamos chegando já no finalzinho dessa audiência pública. Não sei se mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra. Né? Vamos, até pelo adiantar da hora,
Eu queria registrar a presença do comandante Diniz, da 45ª Companhia aqui de Praia Grande. Obrigado, comandante, e parabéns pelo trabalho aqui na cidade de Praia Grande. Eu só vou ponderar nas minhas considerações finais. Largueza, eu vou falar uma coisa para você. Todos foram convidados. O problema todo é que parece que a força popular ela está muito acomodada e não é de hoje. Você poderia, talvez, me desculpe, na próxima convocar um grupo de moradores e aí você mostraria não só uma força política, mas convidar essas pessoas, pelo menos é o que eu faço na sessão da Câmara de Santos, sempre convidar alguém para a gente tentar multiplicar essas ações. Mas é importante ter uma massa crítica, mas uma massa crítica que seja, de fato, coerente. Não estou dizendo que você não foi, pelo amor de Deus, não é isso. Eu quero dizer a coerência neste momento. Eu, por exemplo, sou jornalista desde 86, fazem 30 anos, a gente ficou um bom tempo na frente de um telejornal que discutia a nossa região, que era o Opinião. E eu não tenho vergonha de falar que a gente se gaba do governador Mário Covas estar sempre aqui na região. E muitos se gabam dele comer um pastel no Carioca, no centro da cidade. Eu gostaria que, em vez do pastel, que ele tivesse compromisso com a nossa região, sem desrespeitá-lo. Né? O Geraldo Alckmin, desculpa. O Covas vinha frequentemente, mas não tanto como o governador Geraldo Alckmin. E o que nós observamos agora na UVEBS é que justamente esses projetos hoje estão tendo uma discussão maior. Por quê? Porque a UVEBS está à frente de projetos importantes da região. E também tentando evitar aqueles que causam dano à nossa região, ao turismo e ao crescimento, que é o caso dessas praças de pedágio. Então, eu gostaria de ver o governo do Estado e a UVEBS inserida discutindo geração de emprego, qualificação profissional, reduzindo o número de demitidos. Essa é a discussão que a UVEBS provoca junto ao governo do Estado e também aos representantes do governo federal. Nós temos uma outra responsabilidade, aproveitando aqui a presença do deputado Barba, que o Caio se retirou, que tinha um compromisso. Nessa audiência pública, nós temos que cobrar dos representantes dos partidos políticos, porque a UVEBS é composta de várias cores partidárias, mas na Assembleia estão todas lá, que muitas vezes vêm aqui, levam os votos da região e nem retornam a essa nossa região, por exemplo. Então, cadê o comprometimento desses deputados? E eu lembro 2 de Santos, que é o caso do Tiririca, que levou 9.000 votos, e o Russumano 11.000, e nunca estiveram em Santos. Essa é a discussão. Para que nós, que representamos o parlamento, não precisamos ficar dando satisfação para a população e ter uma abstenção muito grande de votos, como tivemos em 2014. Essa é a bandeira da UVEBS, porque a UVEBS representa quem? A população dessas cidades. Então, eu queria aproveitar esse momento para que a gente ficasse cada vez mais, como o próprio nome diz, numa união de propostas que vão provocar e alavancar a nossa região metropolitana. Óbvio que eu tenho respeito pelo governador Geraldo Alckmin, pelo vice-governador que conhece essa região e que eu estive com ele na quarta-feira e cobrei dele um posicionamento junto ao governador. Ele falou: Douglas, eu acredito que o governador já esteja sensibilizado e ele vai mudar de ideia. Então, independente de um exame técnico que o Marcelo citou, independente de lembrar se ele vai cancelar ou não, nós vamos aguardar, porque eu acredito que, antes de tudo isso, um posicionamento do governador se faz importante, por esse comprometimento que muitas vezes ele já citou aqui na nossa região. E a UVEBS à frente. A UVEBS, no meu entendimento, e aqui eu não tenho procuração dos amigos, mas eu acredito que seja assim, eu não fui eleito vereador para ser mais um. E a UVEBS ela não foi criada para ser mais um órgão que toma café e come bolacha e vai para casa e continua na mesma. Senão eu não perderia meu tempo, porque o telefone aqui não para de bombar, porque a gente tem um outro compromisso, mas, em primeiro lugar, é com vocês aqui da UVEBS. E aí eu pediria que todos os nossos vereadores multiplicassem nas sessões e, junto à população, a importância da participação popular nas discussões da região, porque a razão de ser da UVEBS é a população da nossa região metropolitana. Tá certo? Vou pedir, mais uma vez, até subscrever a solicitação da vereadora Janaína, Pedrinho, que você confeccione esse documento e, se for o caso, a gente manda um motoboy, manda alguém
para passar nessas câmaras, pegar essa assinatura o mais rápido possível, para mostrar para o governador que se a região metropolitana da Baixada Santista tem uma representatividade da sua população, é através da UVEBS, respeitando os parlamentares, mas somos nós que literalmente ficamos aqui com o pires na mão. E isso não é nenhum demérito, é uma satisfação e a certeza de que nós podemos crescer com a ajuda de todos e principalmente da população, tá certo? Obrigado pelo carinho de todos, obrigado, amigos de Praia Grande, por essa oportunidade de estar aqui presidindo essa sessão, deputado Barba, a todos vocês que acompanharam, e nós estaremos sempre prontos para discutir outros temas, assim como alguns temas fugiram do principal, que era o pedágio, eu gostaria de levantar outras bandeiras, mas tudo a seu tempo. Importante a gente dar uma resposta, nós não, o governo do Estado dá uma resposta o mais rápido possível com relação à não instalação dos pedágios. E é aí que eu encerro essa audiência pública, agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês. Muito obrigado.